A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, está escrito: A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admolecendo-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vossos corações ao Senhor. A palavra do Senhor deixa bem claro para nós que devemos ter a palavra do Senhor dentro do nosso coração, nas nossas mentes, para que não venhamos a perder a objetividade na qual o Senhor tem, na qual o Senhor nos prepara, na qual o Senhor deseja que cada um dos seus seguidores possa ter, que é a sabedoria, não a sabedoria terrena, aquela conquistada nas escolas e na faculdade, mas a sabedoria que vem do alto, aquela que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar, pode abundar todo o nosso ser, fazendo com que a gente possa entender a diferença entre você seguir verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo e você se tornar um religioso. Eu sei que no início da caminhada não é tão fácil, não é tão simples a gente deixar de lado o fator religioso, deixar de lado as questões religiosas e abraçar a questão vinda do alto, a questão vinda do Senhor. Logicamente, todos nós, principalmente aqui no Brasil, culturalmente nascemos católicos. Com o tempo nos tornamos protestantes, no qual aqui no Brasil é chamado de evangélico. Mas precisamos ir além disso. Eu disser que eu sou católico, que eu sou evangélico, não é o bastante, não é abundante na minha vida para fazer com que a graça do Senhor ela possa habitar no meu ser, ela possa ser sobre a minha vida de tal ponto que eu alcance a salvação em Cristo Jesus. É preciso que eu deixe de lado as questões religiosas. Quais são as questões religiosas que abrangem a Igreja Católica? É o credo religioso, onde coloca o Papa acima da própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Qual que é as doutrinas ensinadas pelas igrejas evangélicas? Na maioria das vezes elas ensinam o dízimo, as ofertas, algumas práticas religiosas, e aí são variadas de praca de igreja para praca de igreja, porque não existe uma unicidade na igreja evangélica. Cada um prega a sua própria doutrina, cada um prega os seus próprios conceitos, os seus próprios pensamentos. Mas e você? O que você prega? O que você tem como filosofia de vida, como alguém que está na presença do Senhor Jesus Cristo? Será que você verdadeiramente tem seguido, tem obedecido fielmente aquilo que o Senhor tem ensinado? Será que a sua vida ela é agora voltada tão somente para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, tão somente para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planeja para a sua vida? Ou você ainda está preso num conceito religioso? Ou você ainda está preso numa filosofia religiosa na qual tem pulsado o seu coração, de tal modo que impede você de ter comunhão, de ter um relacionamento, de ter uma vida prática e sincera com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Cristo? É preciso que você pare, é preciso que você medite naquilo que você está fazendo. As igrejas cristãs que nós temos aí, tanto a católica como a evangélica, elas são importantes para que a gente dê o primeiro passo.
mas o caminhar diário, o marchar, o seguir em frente, não vai estar relacionado com a minha vida se eu permanecer nesses locais. Só a permanência nas instituições religiosas não é o bastante. É preciso que eu, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, eu possa adquirir o ensinamento do Senhor a ponto de que a própria palavra do Senhor me admoeça, me ensina, me mostra o que eu estou fazendo que seja de desagrado do Senhor Jesus Cristo, ou o que eu tenho que fazer que seja do agrado do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, o foco dela é nos ensinar a vontade do Senhor Jesus Cristo e nos corrigir sobre aquilo que estamos fazendo, sobre aquilo que estamos praticando, que não seja conforme a vontade, o desejo, o interesse de Cristo nas nossas vidas. E quando você começa a ler esse versículo, todo o contexto bíblico, e aqui nós não estamos falando de homenêutica, hemelêutica, homelete, nada disso. Nós estamos falando somente o que a palavra diz, vivendo as escrituras, nada mais. É só nas escrituras, somente a escritura sagrada, é o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz o seguinte: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ou seja, eu não preciso me vincular a uma denominação religiosa cristã para que eu possa ter comunhão com o meu Senhor Jesus Cristo. Em casa, com a minha família, nós podemos compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Na rua, nas praças, em todos os locais. Não existe um local que você não possa chegar e pregar a palavra do Senhor. Não existe um local que você não possa chegar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Todos os locais, eles não são lícitos. Todos os locais não são permitidos para que a gente chegue ali e pregue a palavra do Senhor. Seja num bar, seja no prostíbulo, ou no centro de uma religião afro-brasileira, você pode chegar e falar do amor de Cristo. Desde que você respeite aquele ambiente, desde que você não constrange as pessoas que frequentam esse ambiente, já que aqui a gente falou das religiões afro-brasileiras, lógico que você não vai chegar no local de culto, de adoração das pessoas que vão frequentar ali e vai vir com essa de querer falar do amor de Jesus, para começar que você está no local errado. Você está no seu habitat errado. Mas, todavia, num bar, você pode entrar. No prostíbulo, desde que você paga, nada te impede de você entrar ali e pregar para uma daquelas pessoas que ali trabalham sobre o amor de Jesus Cristo. Nada te impeça que você possa estar ali e fazer um trabalho evangelístico da mesma forma que fazemos nos presídios, que fazemos nos hospitais. Mas a questão é o seguinte: será que eu estou estruturado na palavra do Senhor Jesus Cristo? Ou será que eu estou fundamentado num conceito religioso, numa doutrina religiosa, na qual tem me movido, na qual tem me direcionado para algo que não está conforme o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo? Porque pregar o Evangelho de Jesus não é você vir pegar uma filosofia religiosa, não é você pegar uma placa de igreja e dizer que ali a pessoa vai obter salvação, que a pessoa vai obter prosperidade, ela vai obter cura e libertação. Tudo isso é religiosidade. E aqui nós queremos mostrar para você, aqui a intenção é de esclarecer o seguinte: para poder seguir, para se tornar verdadeiramente um seguidor do Senhor Jesus Cristo, você vai ter que abrir mão do seu conceito religioso. Você vai ter que abrir mão da filosofia religiosa na qual você nasceu, na qual você foi educado, para que você verdadeiramente possa entender, possa compreender que seguir o Senhor Jesus Cristo é algo que vai além, é algo que está
muito além do que a gente possa pensar, do que a gente possa imaginar, do que a gente possa querer. Porque não basta você ir ali e falar do amor de Jesus Cristo, convidando alguém para ir para a igreja na qual você frequenta. Não adianta você ir colar e falar a mesma coisa, ó, vamos para a igreja onde frequenta, que lá você vai ter prosperidade. Não foi a prosperidade que o Senhor Jesus Cristo pregou. Não foi a cura, não foi a libertação na qual o Senhor Jesus Cristo pregou. O Senhor Jesus Cristo pregou, ele deu continuidade àquilo que ele havia revelado para o maior profeta já existente, João Batista, que é o arrependimento. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ele veio para nos trazermos ao arrependimento, para fazer com que a gente pudesse voltar tão somente para Ele, negando-se os nossos desejos, negando-se as nossas vontades, negando os nossos próprios interesses, para que assim possamos fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor determina para nossas vidas, de modo que não venhamos viver de forma religiosa, mas que possamos viver de forma livre e aberta na presença do Senhor Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E quando você fala em estrutura de igreja, entenda uma coisa: você, na sua particularidade, é essa igreja na qual o Senhor Jesus Cristo quer habitar, na qual o Senhor Jesus Cristo ele quer morar. É você na sua estrutura. E quando é que eu me torno a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quando eu procuro obter do Senhor de forma abundante a sabedoria, o ensinamento com relação à sua palavra. Ou seja, tudo começa com a leitura da Bíblia. Se você é um cristão, seja católico ou seja evangélico, e não tem o hábito de ler a Bíblia, meu irmão, você está fora do contexto. Você já não está mais naquilo que verdadeiramente o Senhor tem nos ensinado, daquilo que verdadeiramente o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado. É preciso você fundamentar a sua vida na Bíblia Sagrada. É preciso você fundamentar o seu querer, o seu desejo na palavra do Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver de forma fiel, fidedigna, aquilo que o Senhor tem planejado, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem revelado a você. Se você não ler a Bíblia, se você não ter a Bíblia, e não estamos falando só de você ter no aparelho celular, não. Não é só você ter no seu computador, no seu laptop, não. É você ter o físico. Esse aqui, ó, você ter a palavra do Senhor. Se você não tiver uma Bíblia Sagrada na sua casa, onde você vai tirar um momento do dia, seja antes de você sair para trabalhar, seja no final do dia antes de você pegar e deitar, você já está fora daquilo que o Senhor quer. Porque lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o que a palavra de Deus nos diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse deve ser o versículo que você deve iniciar o seu ministério, para que você possa entender que somente a verdade, e a verdade é a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Então, conhecereis a verdade, que é Cristo, que é a sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, para que eu tenha a tão sonhada libertação, na qual algumas igrejas evangélicas ficam fazendo corrente, etc e tal, para que eu possa ter essa libertação, a minha vida tem que estar fundamentada na palavra do Senhor. A minha vida tem que estar fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus, para que eu possa, sim, de maneira contundente, entender o que o Senhor quer, o que o Senhor tem, o que o Senhor me revela, para que eu possa cumprir um outro mandamento que Ele deixou para mim. Talvez seja o principal
para todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, o primeiro versículo que eu tenho guardado na minha mente, quando eu me torno cristão, quando eu levanto a minha mão e confesso o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, é Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. E eu vou conhecer a verdade quando eu começar a ler, a estudar, a praticar o que a Bíblia me diz, o que a Bíblia me fala, o que a Bíblia me revela. De modo que a minha vida ela possa estar firmada, fundamentada naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor almeja, naquilo que o Senhor deseja que eu faça. Então eu conheci a verdade, me fui liberto pela verdade, e não por campanhas religiosas que eu venha fazer, não por campanhas religiosas que eu venha a realizar, não pelo sacrifício, pela fogueira santa, e lá vai, etc e tal. Mas eu sou liberto porque agora eu conheci a palavra do Senhor. E quando eu conheço a palavra do Senhor, quando eu aprendo sobre a palavra do Senhor, eu sou liberto. E agora, estando livre, estando liberto, eu estou pronto para ir e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a principal ordenança do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Ide e pregade o Evangelho. O Senhor não selecionou uma ou duas ou três pessoas. O Senhor não levantou pastores, não levantou bispo, diácono, padre, papa, para pregar o seu Evangelho. Ele diz uma ordenança direta para todos aqueles que nem creem: ide e pregai o Evangelho. Então, se eu sou cristão, se eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo, independente se eu frequento a igreja católica ou se eu frequento a igreja evangélica, eu tenho a obrigatoriedade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas a questão é essa: como eu vou pregar o Evangelho de Cristo Jesus se a minha vida está fundamentada não na palavra do Senhor Jesus Cristo, não nos ensinamentos na qual o Senhor Jesus Cristo tem a me revelar, tem me corrigido, tem feito com que eu possa entender, compreender através da revelação do seu Espírito Santo aquilo que Ele quer para a minha vida, para que eu possa entender o manifesto do Senhor sobre a minha vida. Então, quando eu consigo entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo sou eu começo a fazer o hábito da leitura, buscar o conhecimento, comparar os fatores históricos com os fatores arqueológicos, com aquilo que a Bíblia me diz, com aquilo que a Bíblia me relata, eu vou entender que a minha vida ela deve ser cada vez mais fundamentada na palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada, e cada vez menos num conceito religioso, seja católico ou seja evangélico, para que, fundamentado totalmente na palavra do Senhor Jesus Cristo, eu tenha com total condições, já que agora eu sou liberto, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e se eu estou praticando, se eu estou fazendo, estou colocando em prática na minha vida o que a sua palavra, o seu mandamento, o seu testemunho diz, o seu testamento diz para mim que eu devo fazer, eu agora estou apto para cumprir o meu manifesto do Senhor Jesus Cristo na minha vida, para cumprir-se o chamado na qual o Senhor tem para mim, que é ide e pregai o Evangelho. Então eu estou pronto para ensinar a palavra do Senhor, eu estou pronto para ensinar o Evangelho de Cristo Jesus, sem fazer com que as pessoas possam vir a cair, possam vir se deixar levar por questões religiosas, mas antes, livres e libertos em Cristo Jesus, as pessoas possam compreender que cada vez mais
é necessário que a minha vida ela esteja voltada para o Senhor Jesus Cristo. E eu fazendo isso, eu estou cultuando ao meu Deus, eu estou cultuando ao meu Senhor, ao meu Salvador, o Deus único e absoluto, o Yahvé, o Senhor Jesus Cristo. E eu faço isso através da sua palavra, da leitura, através da leitura dos cânticos, dos salmos, louvando ao Senhor com hinos que possam engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo e diminuir a minha pessoa, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Cristo, Ele é tudo. Ele é tudo. E é isso que, às vezes, eu como cristão, tenho dificuldade de entender e de compreender. Como eu posso ser a igreja do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo vou chamar a atenção das pessoas? Mas isso aí que é o grande mistério que o Senhor tem para a vida daqueles que verdadeiramente são os seus seguidores. O apóstolo Paulo, ele não fundou a igreja para si. Ele tinha grupos de pessoas na qual ele pregou o evangelho. Essas pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E como havia muitas perseguições naquela época, eles se reuniam de modo escondido, com medo de sofrer retaliação pelo Império Romano. Eles se reuniam nas casas uns dos outros, nos porões, onde dava para eles se reunir para compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela não está fundamentada naquilo que você hoje vê como igreja, que na maioria das vezes inicia o seu culto com hinos e adorações aí, segundo eles, e já vão partir para as ofertas, para os dízimos, vem uma breve pregação e sempre vem promovendo aquela instituição religiosa, ao invés de promover o nome do Senhor Jesus Cristo. Raramente você vai encontrar um desses líderes religiosos que vai pegar e vai falar assim que você não está bem aqui na nossa igreja, você gosta de ir na igreja de fulano, frequente lá. Raramente você vai ouvir isso. Você sabe por que você não vai ouvir? Porque o interesse desses líderes religiosos é fazer com que você possa permanecer nas suas instituições ali, e ali você contribuir com o que eles chamam de obra. Mas a obra do Senhor Jesus Cristo é restaurar, é estruturar esse nosso corpo físico, dando-nos condições de pregar a sua palavra, de pregar o seu evangelho, de anunciar a sua verdade. Talvez você pense assim, mas qual seria esse período? Qual seria esse tempo de preparo para que eu possa viver, para que eu possa entender, para que eu possa caminhar com o Senhor Jesus Cristo? Não tem. O próprio apóstolo Paulo foi um exemplo. Antes de começar o seu ministério, levou 13 anos de isolamento, onde ele só ficava recebendo do Senhor toda a sabedoria, todo o conhecimento, a ponto de Barnabé chegar até ele: vai, irmão, a obra precisa de ti, bora lá, paga não, a obra do Senhor aguarda por você, a igreja está sendo perseguida, os apóstolos estão sendo mortos, discípulos estão sendo decapitados, e tu está aí em busca de sabedoria, de conhecimento, bora colocar em prática. E muitas das vezes o que está faltando para a gente iniciar o nosso ministério, iniciar o chamado de Cristo Jesus para a nossa vida, é que um Barnabé chegue, bora, a obra te espera. Quanto tempo mais precisaremos levar para a gente conhecer, para a gente adquirir a sabedoria, o conhecimento, o ensinamento,
admoestação que não vem do homem, mas que vem do próprio Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Quanto tempo será necessário para que a gente possa iniciar o nosso trabalho, possa iniciar o nosso ministério, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, fazendo com que as pessoas possam voltar-se para o Senhor, se arrependendo dos seus maus caminhos, se arrependendo daquilo que elas têm feito? Quanto tempo mais será nos preciso para que isso possa ocorrer? Talvez você tenha 1 ano, 10 anos, ou até mesmo 20, 30 anos, que você é convertido ao Evangelho de Cristo Jesus e você ainda não tomou uma posição perante o Senhor Jesus Cristo. Até quando o seu ministério vai ser parecido com o de Nicodemos, como parecido com José de Arimateia? Bora lá! O Evangelho precisa de você. Para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, é necessário que você tenha a ousadia, você tenha a coragem, você tenha a audácia de ir aos locais onde somente você pode entrar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você que mora numa comunidade, você que mora na zona periférica, nas vilas e favelas do nosso país, talvez com a pessoa que é de fora entrar ali para falar do amor de Jesus seja algo inviável e até mesmo suicida. Mas para você que já mora nessas comunidades, você pode muito bem ir ali e falar do amor de Jesus, levando as pessoas a entender e compreender que elas, voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, se arrependendo dos pecados cometidos, voltando-se para Ele, recebendo-os na sua vida como seu Senhor e Salvador, ela obtém a graça da vida eterna. E isso é obra que o Senhor vai começar a trabalhar na vida dela. Você não precisa levar uma pessoa que está numa prática ilícita, numa prática errada, numa prática que contraria a Bíblia, para que ela possa largar aquilo. Mas você pode simplesmente, pregar para ela o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem levar nenhuma prática de instituição religiosa, mostrando para ela a grandeza do amor de Jesus revelado em prol da vida dela, para que ela possa sim ter a chance, a oportunidade de voltar-se para o Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador, se arrependendo daquilo que ela tem, se arrependendo daquilo que ela tem feito, de modo que ela possa agora viver tão somente voltar para o Senhor Jesus Cristo. E quando fazemos isso, como atuamos dessa maneira, nós estamos cumprindo o chamado do Senhor para a nossa vida, que é ir de pegar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa chegar com uma pessoa que é prostituta e falar com ela que a prática da prostituição é pecado, mas você pode mostrar para ela o amor demonstrado por Cristo Jesus na cruz do Calvário em prol dela. E se ela de bom grado aceitar a palavra, se ela de bom grado aceitar a mensagem do amor de Cristo Jesus em favor dela, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dela a ponto de fazer com que ela possa abandonar aquela vida, ela possa sair daquela vida e agora ter uma nova identidade, ter um novo nome, uma nova vida. Sabemos a dificuldade que é. Muitas das vezes o Senhor vai colocar alguém no caminho dela que lhe dê um suporte, uma estrutura não só psicológica, não somente de amor, mas também de financeiro, para que ela abandone aquela vida na qual ela está, para que ela possa largar aquela vida de prostituição. Muitas das vezes o Senhor vai dar a ela um casamento. A gente fala muito sobre o profeta Joel e sobre a ordenança do Senhor Jesus Cristo para com ele, de mandar ele casar com uma prostituta,
E depois de muito tempo, qual que era a ordenança que o Senhor mandava o profeta Joel fazer? Ame a sua esposa. Como é que é? Ama a sua esposa. Só isso. Ama a sua esposa. Então a gente pega muito sobre a questão do profeta Joel e sobre o adultério do povo de Cristo, mas a gente esquece sobre o ponto de vista daquela prostituta. Nós temos exemplo da prostituta Raabe, é uma meretriz, e assim a Bíblia se refere a ela, ou como prostituta ou como meretriz, e que ela teve o nome dela escrito. Você que gosta de ler a genealogia, busca lá a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver o nome da prostituta, da meretriz Raabe, porque ela, numa atitude de fé, numa postura de fé, ela fez algo que agradou aos olhos do Senhor Jesus Cristo, a ponto dele mudar a história dela. Aqui no canal, no podcast, a gente tem algo falando sobre Deus pode mudar a sua vida. Dá depois uma pesquisada para que você possa ouvir essa mensagem que é baseada na vida da meretriz, da prostituta Raabe, para que você possa entender que Deus muda a nossa história. Muitas das vezes o Senhor vai pegar uma pessoa que está na vida do crime e ela vai ser presa, e ali ela vai poder ter a oportunidade, a chance de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e se arrepender. Ou talvez não, talvez a pessoa mais próxima daquela pessoa que está envolvida no crime seja alguém que é cristão e todo dia fala com ela sobre o amor de Jesus, sobre aqui o manifesto do Senhor em prol da vida dela, a ponto que chega um momento da vida dela que ela para, ela pensa e resolve voltar-se para o Senhor, deixando de lado aquela vida na qual que ela tem levado, aquela vida na qual ela tem praticado, e agora, tão somente voltada para o Senhor Jesus Cristo, ela tem uma nova identidade, tem um novo nome. E quando chega a esse ponto, quando o Senhor Jesus Cristo te dá um novo nome, uma nova identidade, aquelas pessoas religiosas ou aquelas pessoas ateias, elas têm dificuldade, porque elas entendem que uma pessoa que andou a sua vida toda errada pode ser agora ser considerada salva, e muitas das vezes a pessoa que é bonzinha, que nunca fez mal a ninguém, mas também nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, no ponto de vista da fé, é uma pessoa que vai ser lançado no lago de fogo. Então as pessoas que não estão envolvidas, as pessoas que não estão enroladas com a palavra do Senhor Jesus Cristo, elas tendem a ter essa dificuldade de entender e de compreender. Assim como muitos de nós hoje tendo a dificuldade de entender, de compreender que Ele é a igreja do Senhor Jesus Cristo e que Ele deve buscar o ensinamento, Ele deve buscar a demonstração, a sabedoria, o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo, para que Ele tenha a sua vida mudada, transformada, para que Ele esteja pronto, apto, capacitado para levar o Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, levar as pessoas ao arrependimento e voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. Então entenda, tu és a igreja do Senhor. É através de ti que o Senhor quer alcançar vida. Mas para que isso ocorra, primeiro é preciso que você abandone a prática religiosa. Por mais que você tenha gratidão à igreja católica, à igreja evangélica que você frequenta, é necessário você dar um passo à frente para que o ministério do Senhor Jesus Cristo possa se realizar,
possa se concretizar na sua vida, de modo que você agora viva a vontade de Cristo na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.